Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando em Goiás, 8 horas da manhã. E nós estamos voltando para casa para nos preparar, porque a gente vai para a roça daqui a pouco, né? Muito bem, gente. O que nós vamos falar aqui agora é basicamente sobre a China. E um pouquinho do Paquistão e da Arábia Saudita também. Mais uma vez, o foco é na Ásia. O foco é a Eurásia. Seguinte... Os Estados Unidos da América recentemente tomaram algumas decisões aparentemente irracionais. O Blinken vai na China ofender os chineses. Os Estados Unidos vão mandar 8 bilhões de dólares para Taiwan, certo? O que é uma interferência muito grave nos assuntos internos da República Popular da China. Não somente isso. No caminho, o Blinken deu entrevista falando que vai cobrar a China pelo genocídio em Xinjiang Uighur. Cara, esse genocídio nem existe. São só alegações falsas e infundadas. Então eles vão na China para cobrar eles sobre um genocídio que não está acontecendo, enquanto se defende de um que eles estão promovendo. Porque o que está acontecendo no Estado ilegítimo? Que já eliminou 40 mil mulheres e crianças. Sobre isso, os Estados Unidos não veem nada, não tem nada errado, tem nada para ver lá. Ao mesmo tempo, eles acusam a China de um genocídio que nem existe, não existe a mais miserável prova. Certo? Não existe a mais miserável prova. E estão eles lá acusando a China de fazer em Xinjiang Uighur o que os aliados, o que os prepostos dos Estados Unidos e Israel exatamente está fazendo em Gaza. Então o Blinken está indo a Beijing para ofender a China. Certo? Interferência dupla nos assuntos internos do país. Primeiro, mandar dinheiro para os separatistas de Taiwan. E segundo, acusar a China do que a China não faz. Vocês podem pensar, cara, qual que é a lógica disso? Ir num país para ofendê-lo. Eu explico para vocês a lógica. A enorme dívida que os Estados Unidos têm com a China. Os Estados Unidos, deixa eu explicar para vocês aqui. Os Estados Unidos, pela primeira vez na história, pagaram mais de $1 trilhão em juros. Pela primeira vez, pagaram mais de $1 trilhão em juros. E uma coisa interessante desse trilhão pago em juros é que a maior parte foi paga para estrangeiros. Os maiores detentores da dívida pública americana são estrangeiros, principalmente asiáticos, japoneses, árabes e chineses. A China tem cerca de $700 bilhões em título da dívida pública americana. Então, os Estados Unidos estão gastando uma enormidade de dinheiro pagando juro e, reitero, principalmente para estrangeiro. Correto? Principalmente para estrangeiro. Então, o fato é que a China tem muito dinheiro para receber dos Estados Unidos e os Estados Unidos não têm dinheiro para pagar. Deixa eu explicar por quê. Se vocês olham para o site West Debt Blog, né? West Debt, basicamente, você vai colocar West Debt, vocês vão chegar ao site que mostra o tamanho da dívida dos Estados Unidos em tempo real. Vocês vão ver algumas coisas interessantes. A dívida pública só do governo federal, não estou falando de estados, condados, municípios, empresas, não, estatais, não. Só do governo federal é de 34,6 trilhões de dólares. Essa dívida pública só do governo dos Estados Unidos.
Daí o juro, porque vocês estão pagando 1 trilhão de juros, que a taxa média de juros sobre isso já está em cerca de 3%, na média. Porque agora eles só estão conseguindo empréstimo pagando 5,5%. Então a tendência é que o pagamento em juros pelos Estados Unidos só vai aumentar. Agora, a arrecadação dos Estados Unidos é de menos de 4,7 trilhões. E 1 trilhão vai para o pagamento da dívida. Os Estados Unidos estão conhecendo a política que eles implantaram à força em países como o Brasil. O Brasil, você vê o Centrão, você vê o presidente do Banco Central, você vê como é que a Mira Leitão chama os vagabundos. O mercado. Não, o Brasil tem que ter uma política fiscal, não sei o que. O que ninguém comenta é que metade do que o Brasil arrecada vai para pagar título da dívida pública que nunca foi auditado. Certo? Metade de tudo que você, que eu, pagamos em imposto, vai para banqueiro, vai para especulador do mercado financeiro. Entenderam? Metade do que a gente paga em imposto. E assim você pensa, mas eu não pago imposto, todo mundo paga. Sempre que você compra uma balinha, você está pagando imposto. E esse dinheiro, metade dele vai para banqueiro, vai para especulador do mercado financeiro. Agora os Estados Unidos estão começando a conhecer essa história. Eles arrecadam 4,7 trilhões e já tem que pagar 1 trilhão só de juros da dívida. Digo mais, a dívida dos Estados Unidos aumenta 1 trilhão de dólares a cada 100 dias. Você tem noção do que é isso? Eles devem praticamente um PIB brasileiro por ano. Cada 100 dias a dívida aumenta 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares. Isso é insustentável. Só esse ano, estima-se que 8 trilhões da dívida dos Estados Unidos vão vencer. Porque eles fizeram lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, um punhado de dívida que ia vencer. Acho que eles não calcularam bem, colocou toda essa dívida para vencer exatamente em 2024. São 8 trilhões de dólares. Aí os detentores da dívida têm duas opções. Renovam, né? Mantém-se emprestando para os Estados Unidos. Só que, por exemplo, quem pegou esses 8 trilhões a juros de 0,25% não vai querer 0,25% agora. Vai querer no mínimo que os Estados Unidos estão pagando, que é 5,5%. Então o custo dessa dívida de 8 trilhões, na verdade, era muito baixa. Como a taxa de juros era 0,25%, na prática os Estados Unidos pagavam por esses 8 trilhões apenas 20 bilhões por ano. Compensa demais da conta. Que você empresta dinheiro e paga menos do que você pediu emprestado. Por que você paga menos? Porque a inflação é de cerca de 3%, 2,5%. E você só paga 0,25%. O que significa, vamos colocar baixo, 2,5%. Os Estados Unidos pegaram 8 trilhões emprestados para pagar 6 trilhões. E com juros de só 25 bilhões. Só que agora é evidente que país nenhum do mundo vai aceitar renegociar a dívida nesses termos. Mas não vai mesmo. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Não vão mesmo. O mínimo que eles vão aceitar é o 5,5%. Então o custo dessa dívida passa de 25 bilhões para 440 bilhões por ano. Certo? De 25 bilhões para 440 bilhões por ano. Na prática, ele subiu 16 vezes. Mais de 16 vezes. Isso considerando que os Estados Unidos consigam refinanciar essa dívida. O que não é certo. Porque muitos países, muitos detentores dessa dívida, podem simplesmente escolher receber o principal. Vamos falar rapidamente, resumidamente, do perfil da dívida pública dos Estados Unidos. Seguinte, anos atrás,
quando os Estados Unidos fizeram essa montanha de dívida, os maiores possuidores da dívida pública americana eram asiáticos. China, Japão, árabes principalmente. Hoje, como os asiáticos estão se recusando a financiar o déficit constante dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, a exposição chinesa a título da dívida pública americana, que era de mais de 2 trilhões de dólares, caiu para menos de 700 bilhões. Então, em 10 anos, a China se desfez de mais de 1 trilhão de dólares em título da dívida pública americana. A China está se desfazendo desses papéis. O Japão se desfez de mais de 300 bilhões de dólares em título da dívida pública americana. Os árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein, também se desfizeram de centenas de bilhões de dólares de título da dívida pública americana. Resumidamente, nos últimos 10 anos, os asiáticos se desfizeram de cerca de 2 trilhões de dólares de papéis americanos. Só que os Estados Unidos operam em déficit crônico e permanente. As medidas neoliberais que eles pregam para o resto do mundo, o Brasil, por exemplo. O Brasil não pode crescer. É claro, nós temos o Roberto Campos Neto, né? Um bolsonarista neoliberal que trava o desenvolvimento do país com juros altos. Mas o Brasil não pode crescer porque tem essa bobagem de superávit primário. É uma bobagem. Porque esse negócio de falar, o Estado é como uma dona de casa, não pode gastar mais que arrecada. Isso é burrice. Uma dona de casa não imprime dinheiro, o Estado sim. Nenhum país quebra na própria moeda. Certo? Então eles usam a economia como desculpa para tirar dinheiro das pessoas e passar para banqueiro, passar para estrangeiro. A economia não virou só uma espécie de astrologia. Porque a economia e a astrologia, o horóscopo, acerta do mesmo tanto. O percentual de acerto da Miriam Leitão e do horóscopo é mais ou menos o mesmo. Porque a lógica da economia hoje é a mesma da astrologia. É um conjunto de crenças sem fundamento científico. Só que socialmente aceita, até ensinado nas universidades. Certo? Não leva economista a sério, não. A grande maioria deles simplesmente mente. Sabendo que está mentindo, engana. Para te roubar. Para roubar seu país, para roubar seu povo, para roubar sua classe social. É isso que os economistas fazem. Correto? Esse é o ponto. Mas vamos à questão aqui. Os Estados Unidos operam com um déficit crônico. Se vocês forem no site que eu recomendei, o S-Debit, vocês verão que atualmente os Estados Unidos estão muito perto de ter um déficit fiscal anual de 2 trilhões de dólares. Significa mais ou menos o seguinte: os Estados Unidos arrecadam 4,7 trilhões de dólares por ano e gastam mais de 6,5 trilhões de dólares por ano. Quer dizer que todo ano os Estados Unidos gastam quase 2 trilhões de dólares, mais de 10 trilhões de reais a mais do que arrecadam. E vem fazendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Eles gastam muito mais do que arrecadam. Não é a diferença de alguns bilhões, não. É a diferença de trilhões de dólares que eles gastam mais do que arrecadam. Para evitar que se transforme em inflação, eles fazem duas coisas. Primeiro, eles importam 3/4 daquilo que consomem. Então, a inflação acontece quando você emite mais dinheiro do que existe em mercadoria. O que eles fazem? Produzem mercadoria extra? Incentivando a indústria, o desenvolvimento, o comércio? Não. Eles aumentam as importações. Quem produz o que eles consomem são outros países. Então, se falta mercadoria, você simplesmente importa mais. Hoje, de cada 4 dólares gastos em produtos industrializados nos Estados Unidos, 3 são gastos comprando mercadorias importadas. O índice de importação de produtos industriais nos Estados Unidos é maior que o do Brasil, para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos há muito se comporta como uma república bananeira, que exporta minérios e produtos agrícolas, que a pauta de exportação dos Estados Unidos é basicamente soja e petróleo. É a pauta de exportação africana, brasileira, né? Brasileira. Minérios e agronegócio. E é fácil perceber isso, gente. É muito fácil. Procure entre as suas coisas
O que tem a etiqueta Made in USA, vocês não vão achar. Vão achar Made in China, vocês vão achar Made in Indonésia, Made in Bangladesh, Made in Malásia, Made in Japão, Made in Coreia, mas vocês não vão achar Made in USA. Vocês não vão achar Made in USA. Os Estados Unidos não exportam mais produtos industrializados. Eles exportam leis, eles exportam muitas leis. Como assim? Direito autoral, royalty. Toda vez que você está assistindo um filme feito em Hollywood, você está mandando dinheiro para os Estados Unidos. Toda vez que você assiste uma série feita nos Estados Unidos, você está mandando dinheiro para os Estados Unidos. Sempre que você ouve Spotify, sempre que você vê Netflix ou qualquer uma dessas, você está mandando dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos basicamente estão vivendo de exportar lei. Eles exportam as leis deles para outros países e ganham muito dinheiro com isso. Certo? É isso que os Estados Unidos basicamente exportam. Lei, royalty, patente. Tranquilo? Você ouve música americana, você vai em show de banda americana, você vê minissérie americana, ou em plataforma americana, você usa essas redes sociais americanas, você está mandando dinheiro para os Estados Unidos. Então essa questão das redes sociais, de bloquear as redes sociais americanas, não é só uma questão de liberdade, não. Aliás, o que menos importa é a liberdade, é porque elas censuram a gente. Não sei se você tem conta, se você usa ativamente, mas tenta escrever aquilo que eles não concordam. Você vai ver o quão rápido você será censurado. Então eles não têm nada de liberdade. O que acontece é que essas redes, essas plataformas, esses filmes, essas músicas, esses streamings, são uma maneira de arrecadar dinheiro para os Estados Unidos. Já que eles não fabricam mais bens industriais em condição de exportar, a Tesla está aí para demonstrar isso. A Tesla está quebrando, gente. Perdeu 40% do valor de mercado. A Tesla está quebrando. Ela não consegue enfrentar os chineses. Ela não tem tecnologia para isso. Ela não tem engenharia para isso. Ela sequer faz as baterias. A Tesla vai quebrar. Ponto. O destino do bilionário Elon Musk vai ser o mesmo do Ike Batista. Escreva o que eu estou falando. E aí, veja bem. Os Estados Unidos, como nós vimos, vive uma situação de déficit crônico permanente. Já está chegando a casa dos 2 trilhões de dólares. Como eles financiam isso? Pedindo dinheiro emprestado. Por isso a dívida deles já está em mais de 34,5 trilhões de dólares. O tanto de dinheiro que eles pedem emprestado. Só que eles têm que pagar isso. E aí, como eu disse, vão vencer esse ano cerca de 8 trilhões de dólares. As opções são duas. Essa dívida é refinanciada, mas evidentemente não vai ser pagando a taxinha de 0,25%. Vai ser uma taxa 22 vezes maior, de 5,5%. Então o que eles vão gastar vai ser muito mais do que os 40 bilhões que eles estavam acostumados a pagar. Né? E compensava, porque você pega 8 trilhões, paga 6 trilhões, porque a inflação come parte desse dinheiro, e de juros você só paga 40 bilhões por ano. Então compensava demais a conta, né? Pegava 8 trilhões, paga 6 trilhões de principais, mais 400 bilhões de juros. Então você pegava e pagava 80% do que você pegou emprestado. Compensa. Só que agora isso não vai acontecer mais. O artigo que eu sempre comento, Fatal Dependência, do David Morgan, mostra isso. A era do dinheiro grátis para os Estados Unidos acabou. E como eu disse, os 8 trilhões que vencem. Quais são as opções? Refinanciar em juros, como eu disse, 22 vezes mais alto, de 0,25% para 5,5%, ou pior. Esses empréstimos foram feitos principalmente em nações asiáticas. Qual que é o perfil da dívida dos Estados Unidos hoje? Hoje, quem financia o déficit dos Estados Unidos são as nações europeias, cara. Olha que loucura. Principalmente o que? Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Holanda. Substituíram os países asiáticos. Quer dizer, os Estados Unidos não apenas estão destruindo a economia da Europa, jogando a Europa numa guerra contra a Rússia, como estão colocando os europeus para pagar as dívidas deles. E os europeus, os governos europeus estão aceitando. Só que isso é um problema agora. Por que é um problema agora? Porque essa dívida que está vencendo está na mão de asiáticos. E a dívida hoje é assumida por europeus.
O que significa que dificilmente a China vai querer refazer o empréstimo. Dificilmente o Japão vai querer refazer. Dificilmente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos vão querer renovar o empréstimo. Eles vão querer receber o principal. Arrecadando 4,7 trilhões. Gastando 1 trilhão com guerra, 1 trilhão com juro. E tendo que pagar 8 trilhões. Os Estados Unidos não têm mais a opção de... Vão pagar como? Vão tirar o dinheiro da onde? Porque, como eu disse, dificilmente os detentores dessa dívida asiáticos vão querer refinanciá-la. Dificilmente. Eles vão querer receber o principal. Por isso o perfil da dívida mudou. Era de asiáticos, agora é de europeus. Então os mesmos asiáticos que estão se livrando de papéis americanos dificilmente vão querer refinanciar. Entenderam a ideia? E aí como os Estados Unidos vão pagar? Isso, bom, eu explico como eles vão pagar. Não pagando. Michael Woodson disse textualmente, claramente, eu sempre repito isso. Uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Por isso o Blinken está aí na China ofender os chineses. Para criar uma briguinha. E aí a China vai reagir, evidentemente, né? Lógico. A China vai reagir. E eles vão falar que não vão pagar os chineses, porque os chineses são maus e vão usar o dinheiro para fazer alguma maldade. Sei lá, em Xinjiang Uighur. Vão inventar Xizang, né? Que aqui no ocidente nós chamamos de Tibete. Vão inventar Taiwan. E eles vão falar, não, os chineses são maus, então não vão pagar eles não, porque eles vão usar esse dinheiro para maldade. É isso que o Blinken está indo fazer na China. Ofender os chineses para criar pretextos para não pagar aos chineses o que eles devem. Eu nem preciso, eu acredito, dizer o tanto que isso é estúpido, perigoso e arriscado. O fato é que eles não têm opção. Eles vão fazer o quê? Pagar? Eles não têm dinheiro? Mas a questão nem é essa. A questão é outra. Ok, faz isso com os chineses. E o que eles vão fazer com os árabes? O que eles vão fazer com os árabes? Vão deixar de pagar? Igual eles pretendem fazer com os chineses? Igual certamente eles vão fazer com os japoneses, porque os japoneses vão obrigar eles a refinanciar. O Japão é a colônia, a Coreia do Sul é a colônia. Então esses dois eles obrigam a refinanciar. Mas o que eles vão fazer com os árabes? Porque nós temos dois problemas do ponto de vista dos americanos. Primeiro é que a China, num certo sentido, depende um pouco do Ocidente. Os árabes não. Tudo que eles compram dos Estados Unidos, eles podem comprar da Rússia se for arma ou da China se for mercadoria industrial. Eles não dependem dos Estados Unidos. E mais ainda, os árabes têm uma arma poderosíssima. Se os Estados Unidos resolverem não pagá-los, a própria Arábia Saudita, através dos Emirados Árabes Unidos, já mandou um recado. Se nós não recebermos, num dia, no outro, a gente declara para o mundo que vai vender petróleo em qualquer moeda desse planeta, menos o dólar. Isso destrói os Estados Unidos imediatamente. Que o dólar só é utilizado no mundo hoje. Porque qual que é o sentido de você ter dólar? Comprar mercadoria americana, que não existe, eles não exportam mais produto industrial. Comprar soja, que o Brasil produz. Comprar petróleo? Exatamente, comprar petróleo. Se o dólar não servir para comprar petróleo, para que o dólar serve? Então o processo de desdolarização, que já está avançando, já é forte, entra numa escalada que vai quebrar a economia dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não têm reservas internacionais. A reserva internacional dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, do Brasil, 350 bilhões de dólares. Você sabe quais são as reservas internacionais dos Estados Unidos? 50 bilhões de dólares. O suficiente para pagar uma semana de importação. Só isso. Uma semana de importação. Aí eles não têm mais ouro, não tem mais libra, não tem mais euro, não tem mais renminbi. Eles têm dinheiro para pagar uma semana de importação. Se eles não puderem usar o dólar, lembra que eu falei que a lógica de usar as importações para combater a inflação e 3/4 todos os bens industriais que eles consomem são feitos em outros países? Isso é possível porque o dólar compra tudo.
Mas se os árabes não venderem petróleo em dólar, isso não é mais possível. Os Estados Unidos não vão ter mais bens industriais porque eles não os fabricam. Aí sim, a economia dos Estados Unidos vai entrar em colapso, mas não é uma queda. O que aconteceu em 1929 vai parecer um paraíso, perto do que vai acontecer. Então o grande problema dos Estados Unidos hoje são os árabes. Eles não têm como pagá-los e eles já deixaram claro que não aceitam não receber. Isso ajuda a explicar o desespero pelo qual estão apoiando um Estado ilegítimo numa guerra exatamente contra os árabes. Certo? Numa guerra exatamente contra os árabes. Eles vão tentar, pela guerra contra os árabes, o mesmo que estão tentando com a provocação contra os chineses. O fato é que tudo isso é sinal de extremo desespero e mostra que os Estados Unidos não é que eles vão quebrar. Eles já estão quebrados, entenda isso. Os Estados Unidos já estão quebrados. Eles só ainda não caíram. O gigante já tem pé de barro. Mas ninguém jogou um balde d'água e estão jogando. E é um balde de água muito fria. A economia dos Estados Unidos está muito próxima do colapso, porque ela já está colapsada. Já morreu. Só falta alguém atestar o óbito. Então é isso. Tenha um ótimo dia.